Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Química, é a nossa aula de número 5 e o tema da aula de hoje é Fenômeno Físico e Fenômeno Químico. Fenômeno físico. Se aquecermos uma pedra de gelo, ocorrerá derretimento da mesma, transformando-se em líquido, mas não perderá suas propriedades. Chamamos isso de fenômeno físico, pois suas características químicas não se alteraram e suas moléculas permanecem intactas. Outro exemplo desse fenômeno acontece na natureza, onde a água evapora dos lagos, rios e oceanos, condensa-se sob a forma de nuvem e volta sob a forma de chuva. Nesse caso, a fórmula da água foi sempre a mesma, em qualquer um dos estados físicos. Pessoal, outro exemplo de fenômeno físico seria se a gente pegar uma folha de papel e rasgá-la ao meio. Quando fazemos isso, o papel não deixa de ser papel, beleza? Nós temos apenas duas metades da folha inicial em cada lado. Observação: quando misturamos uma substância com outra, ocorre um fenômeno físico. Pessoal, então na aula anterior de separação de misturas, naquelas misturas tanto homogêneas quanto heterogêneas, quando as substâncias estavam separadas, antes de se tornarem uma mistura, e posteriormente, quando elas foram misturadas, ocorreu um fenômeno físico, beleza? Já que, por exemplo, quando a gente mistura sal com água, o sal não deixa de ser sal e a água não deixa de ser água, beleza? Fenômeno químico. Se pegarmos uma barra de ferro e a deixarmos exposta ao tempo durante determinado período, devido aos agentes atmosféricos, a mesma apresentará ferrugem, ou seja, oxidação. Os fenômenos químicos são acompanhados de sinais característicos, como mudança de cor, mudança de aspecto físico, formação de sólidos, que é a mesma coisa que precipitados, liberação de gás e variação de temperatura. O ferro em sua superfície dará lugar ao óxido de ferro, o qual não será mais possível retornar o ferro. É dado pela equação Fe mais meio de O2 formando FeO. Então, nós temos uma molécula de ferro mais meia molécula de gás oxigênio vão reagir formando uma molécula de óxido de ferro. Outros exemplos de fenômenos químicos são queima do carvão, queima do álcool comum. Se pegarmos aquele papel que nós dividimos ao meio, no exemplo de fenômeno físico, e queimarmos ele, nós teremos um exemplo de fenômeno químico, já que o papel irá se tornar cinzas. Observação: fenômeno químico. Observação: fenômenos químicos podem ser reversíveis ou irreversíveis. Os fenômenos físicos são sempre reversíveis. Exercícios: em quais das passagens a seguir está ocorrendo transformação química? 1. O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava-lhe os cabelos de seu amado. Então aqui nós temos um exemplo de fenômeno físico. A chama da vela confundia-se com o brilho nos seus olhos. Fenômeno químico. Desolado, observava o gelo derretendo em seu corpo e, ironicamente, comparava-o ao seu coração. Fenômeno físico. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Fenômeno químico. Então, nós temos aqui que a transformação química ocorre em 2 e em 4. Então, a melhor alternativa D.
2. Entre as transformações adiante, assinale a alternativa que representa um fenômeno químico. A. Obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio. Então aqui nós já temos um fenômeno químico. B. Obtenção do gelo a partir da água. Fenômeno físico. Obtenção do oxigênio líquido a partir do ar atmosférico. Fenômeno físico. Solidificação da parafina. Fenômeno físico. E sublimação da naftalina. Fenômeno físico. Então, melhor alternativa, alternativa A. 3. A alternativa que contém um fenômeno físico observado no dia a dia é A. A queima de um fósforo. Fenômeno químico. B. Derretimento do gelo. Fenômeno físico. C. A transformação do leite em coalhada. Fenômeno químico. D. O desprendimento de gás quando se coloca sal de frutas em água. Fenômeno químico. E. O escurecimento de um objeto de cobre. Fenômeno químico. Então, melhor alternativa, alternativa B de bola. 4. Analise os processos a seguir, marque aquele que não representa uma transformação química. A. Oxidação de ferramenta. Fenômeno químico. B. Queimada da floresta. Fenômeno químico. C. Evaporação do álcool. Fenômeno físico. Não é um fenômeno químico, né? Alternativa C. Então, alternativa C é a alternativa da questão. D. Digestão de sanduíche. Fenômeno químico. Então, melhor alternativa, alternativa C. 5. A química está presente em nosso cotidiano sob as mais variadas maneiras. Ela está presente nos medicamentos, no processo e na conservação de alimentos, no preparo de uma refeição, nos fertilizantes agrícolas, etc. A alternativa que apresenta um fenômeno químico é A. Derretimento ou fusão de banha, gordura. Então aqui nós temos que a fusão é um fenômeno físico. Fragmentação de uma pedra de cloreto de sódio, sal de cozinha. Fenômeno físico também. C. Dissolução de açúcar em água. Fenômeno físico, já que o açúcar continua sendo açúcar e a água continua sendo água. Beleza? Na fragmentação de uma pedra de cloreto de sódio, a ideia é a mesma. O cloreto de sódio continua sendo cloreto de sódio, só foi um pouco fragmentado. D. Queima de um cigarro. Aí nós temos um fenômeno químico. Então, a alternativa da questão é a alternativa D. E. Evaporação da gasolina. Fenômeno físico. Então, melhor alternativa, alternativa D. Exercício 6. Considere os processos seguintes. Os processos que exemplificam somente fenômenos químicos são. Então, vamos dar uma olhada nos processos e ver aqueles que são fenômenos químicos. 1. Azedamento do leite. Fenômeno químico. 2. Precipitação da chuva. Fenômeno físico. 3. Adição de álcool à gasolina. Fenômeno físico também, já que o álcool não deixou de ser álcool, nem a gasolina deixou de ser gasolina. 4. Apodrecimento de uma fruta. Fenômeno químico. 5. Enferrujamento de um prego. Fenômeno químico. Então, melhor alternativa, alternativa C. 1, 4 e 5 são exemplos de fenômenos químicos. 7. Observe atentamente os processos abaixo. Constituem fenômenos químicos. Então, vamos ver cada um dos processos e vermos aqueles que são fenômenos químicos. 1. Efervescência ocorrida ao se colocar água oxigenada sobre um ferimento. Então, aqui nós temos fenômeno químico. 2. A imagem de uma célula é ampliada por um microscópio. Então, fenômeno físico. 3. Combustão do álcool no motor de um automóvel. Fenômeno químico. 4.
a luz do sol incide sobre um espelho e é refletida. Então, nós temos aí um fenômeno físico. 5. Palha de aço umedecida passando com o tempo de acinzentada para avermelhada. Então, fenômeno químico também. Então, os fenômenos químicos são 1, 3 e 5. Então, melhor alternativa, alternativa C. 8. Para iniciar o processo de um bolo de maçã, uma dona de casa acendeu a chama de um forno a gás usando fósforos. Em seguida, descascou e cortou as maçãs, acrescentando-as à mistura da massa já preparada, levando-a para o forno pré-aquecido. Com o passar do tempo, o volume do bolo expandiu devido ao fermento adicionado. E, após o período de cozimento, a dona de casa retirou o bolo para servir um lanche que seria acompanhado de sorvete. Ao abrir a geladeira, verificou que o mesmo estava derretendo. Após o lanche, recolheu as sobras das maçãs em processo de escurecimento para descartá-las. As sequências destacadas correspondem respectivamente a fenômenos. Então, acendeu a chama de um forno. Aqui nós temos um fenômeno químico. O volume do bolo expandiu devido ao fermento adicionado. Fenômeno químico também. Estava derretendo. Fenômeno físico. Em processo de escurecimento. Fenômeno químico. Então, melhor alternativa, alternativa D. 9. Um processo químico ocorre no momento em que há a separação dos constituintes do petróleo. Fenômeno físico. Fenômeno de separação de misturas. B. Liberação de gás quando o gelo seco sublima. Fenômeno físico. C. Solidificação da gordura quando a frigideira esfria. Fenômeno físico. D. Efervescência do comprimido de vitamina C na água. Então aqui nós temos um fenômeno químico. Então melhor alternativa, alternativa D. 10. Ocorre fenômeno químico na A. Fabricação de sabão, fenômeno químico. Ebulição da água, fenômeno físico. B. Combustão do carvão, fenômeno químico. Formação de ferrugem, fenômeno químico. Então, alternativa B é a alternativa da questão. C. Formação de chuvas, fenômeno físico. Fusão do chumbo, fenômeno físico. Explosão da pólvora, fenômeno químico. Sublimação da naftalina, fenômeno físico. Então, a alternativa B é a alternativa da questão. 11. Dentre os processos indicados abaixo, identifique aquele que não envolve fenômeno químico. A. Escurecimento de uma maçã descascada. Fenômeno químico. B. Apodrecimento de uma carne. Fenômeno químico. C. Digestão de um alimento. Fenômeno químico. D. Escurecimento de uma colher de prata. Fenômeno químico. E. Formação das nuvens. Fenômeno físico. Então, melhor alternativa, alternativa E. 12. Ocorrerá fenômeno físico C. Aquecermos uma barra de ferro. Fenômeno físico. B. Derretermos o gelo. Fenômeno físico. C. Fundirmos o ferro. D. Todas as anteriores estão corretas. Então, melhor alternativa, alternativa D de dado. 13. As seguintes mudanças de cor são evidências de reações químicas em todos os casos, exceto A. O bombril úmido passa com o tempo de cinza para vermelho. Então, este é um fenômeno químico. B. O filamento de uma lâmpada acesa passa de cinza para amarelo esbranquiçado. Então, fenômeno físico.
C. Uma fotografia colorida exposta ao sol se desbota, fenômeno químico. D. A água sanitária descora uma calça jeans, fenômeno químico também. Então, melhor alternativa, alternativa B. Pessoal, então no exemplo da lâmpada da alternativa B, a corrente elétrica passa através do filamento metálico e devido ao fenômeno de resistência elétrica, isto é, a propriedade de um material de se opor à passagem da corrente elétrica, o filamento começa a emitir luz e calor. E quando a corrente para de passar, ela vai de amarelo esbranquiçado para cinza. Ou seja, volta para a situação inicial antes da passagem da corrente elétrica. 14. Verifique as afirmações e responda. 1. Fe mais S, mistura, é um fenômeno físico. Então, nós temos ferro com enxofre misturado, é um fenômeno físico. 2. Fe mais S, formando FeS. Então, nós temos aí o ferro mais um enxofre reagindo, formando sulfeto de ferro. Então, reação, é um fenômeno químico. Então, nós temos que a 1 e a 2 estão corretas. Então, A é a alternativa da questão. Estão corretas 1 e 2. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.